Olá, boa noite. Boa noite para vocês. Esperar o pessoal ir entrando. Oi, pessoal da Concreto Seco, tudo bom? Obrigado pela presença de vocês, viu? Muito obrigada. Esperar o pessoal ir entrando, aí a gente já começa a falar um pouquinho. Pode passar, Lu, pode passar. Ao vivo é assim, o pessoal passa atrás, tá em casa, né? Tudo jóia, graças a Deus. Vocês estão bem também, né? É isso aí. Falou oi? Ai. Esperar o pessoal ir entrando. Que bom. A Kátia entrou. Oi, Ká, boa noite. A nossa convidada, mais que especial. Esperar só mais um pouquinho. Se a conexão tá um pouco lenta, eu tô percebendo esses últimos dias nas lives demora um pouco mais, parece. Às vezes as pessoas não veem que a gente está ao vivo, às vezes demora um pouquinho mais. Se vocês puderem soltar uns coraçõezinhos, aí para o pessoal conseguir ver que a gente está na live. Esse horário também tem bastante, né? A gente está até hoje num horário diferente, horário especial. Legal. Bom, vamos começar então? Vamos começar. Bom, a gente hoje está mais uma live da Amador. Obrigada, Ká. E hoje a gente vai falar sobre um tema super especial e eu acho que muitas pessoas acabam se identificando, né? Hoje a gente vai falar sobre empresas familiares. E as pessoas perguntam, né? Nossa, vocês são... Ah, deixa eu só colocar aqui rapidinho, fixar o comentário aqui. Empresas familiares. Oh, não foi. Peraí. Saiu errado aqui, peraí. É a primeira vez que eu tô fixando comentário. Só um minutinho, gente. Vamos lá. Aqui, pronto. Vamos ver se agora vai. E aí as pessoas perguntam pra gente, né? Fala, nossa, se vocês têm escritório de arquitetura, né? Vocês falarem sobre obras, sobre projetos. A gente fala, né, bastante, tem as nossas publicações, mas a gente entende que, né, principalmente falando do nosso público empresarial, né, que tem empresas, escritórios, comércio, que a empresa, ela é um organismo, né? Ela tem várias frentes, tem a parte financeira, tem a parte do planejamento, tem a parte quando você trabalha com a família. E a gente criou, na verdade, uma série de lives, estamos criando também, conforme a solicitação do nosso público, enfim, para a gente falar, né, sobre os desafios das empresas, principalmente, né, com toda essa questão da pandemia, planejamento financeiro, como lidar com isso. Então, a gente criou essa série de lives pensando nessa frente, nessa necessidade, né? E a gente vai encaixando alguns comentários sobre os nossos trabalhos, né? Que é de arquitetura residencial, arquitetura comercial, e porque o arquiteto mexe com tudo isso, né? Então isso é muito importante. Oi, Nancy, bem-vinda! GF Premium, bem-vindos, tudo bem? Obrigada por estarem aqui, viu? E eu não vou me alongar muito mais, mas eu queria contar. O Aníbal entrou. Oi, Aníbal, obrigado, seja bem-vindo. Muito obrigado pela tua presença, viu? E hoje quem está aqui é uma pessoa muito especial, é uma pessoa que entrou na minha vida de uma forma muito, muito especial, desde a primeira vez que eu a conheci.
Hoje eu posso dizer que ela é uma grande amiga, tanto ela como o esposo dela, o Aníbal. E eu estou com o privilégio de recebê-la aqui. E para quem não os conhece, acho que vai ser muito bacana conhecer. É a Kátia Teixeira, uma super empresária. Tem um currículo super extenso. Eu até pedi para ela me passar um resumo um pouco do currículo dela, como ela queria que eu a apresentasse, porque ela tem uma série é um histórico extenso demais e assim, vai ser muito legal, acho que, escutar toda a experiência de vida dela até hoje. Ela é apresentadora de TV, ela é gateira assumida, ela é empresária, escritora e palestrante internacional, mais conhecida como a Conectora. Eu fiz o curso dela, que é de Conexões Prósperas, um curso muito bacana, onde ela ensina você a fazer network, mas não é um curso de acordo com a vivência dela, e isso é muito bacana. Você não vai encontrar em qualquer curso de network, é muito bacana. E aqui uma descrição muito bacana. Kátia ajuda as pessoas a escalarem até os topos de suas montanhas, através das suas redes de relacionamentos. E é isso mesmo. Né? A gente, com o nosso network, a gente consegue chegar nos nossos objetivos de uma forma genuína, como ela mesma fala. Premiada 2 vezes como mentora do ano 2019 e 2020, super merecido. E criadora do método Conexões Prósperas, que é esse curso que eu acabei de falar que eu fiz recentemente com ela. Então, não vou me alongar muito mais, eu vou dividir a tela com ela, porque hoje ela é a estrela aqui da nossa live. Kátia. Vamos lá. Oiê! Salve, salve! Tudo bem, Kátia? Tudo e vocês? Tudo bem, graças a Deus. Muito bom ter você Legal. aqui, o Aníbal aqui, toda Nossa, essa eu que turma aqui. agradeço. Eu que agradeço. Já tô apaixonada Imagina. pelo cenário aí. Que lindo! Você gostou? Aqui não tem ninguém Amei! apaixonado por aviação, né? Por tem Muito cerveja aqui. lindo! Amei! Obrigada. Obrigada mesmo. Ah, e você tá bem? Tá tudo bem? Onde você tá? Tudo em Graças a ordem? Deus, tudo ótimo. Eu tô meio que ilhada, na verdade, tô ilhada mesmo, né? A gente tá. Aham. Eu tô na praia, não tô em São Paulo. Quando essa pandemia toda começou, eu tinha acabado de vir de Portugal e a minha mãe em grupo de risco. Ao invés de sair todos e vir minha mãe, a gente preferiu então que eu viesse. Mas graças a Deus já está acabando, né? E daqui a pouco tá tudo certo já. É verdade, estamos mais perto do fim do que do início, né, Cássio? Tem que pensar Amém, assim, e é amém. isso mesmo, né? Eu acredito muito. Ai, que legal. Ô, Caio, eu fiz um resumo, né? Um resumo, não, uma introdução sobre você, para quem não te conhece, né? Eu acho que dispensa muito apresentações, mas tem algumas pessoas que podem não te conhecer, então eu fiz esse resuminho. Você quer se apresentar? Quer falar mais alguma coisa? Por favor, fica à vontade. Não, eu vou dizer a verdade. Eu acredito que nós somos o que nós construímos enquanto gente, né? Então as amizades que É. nós temos, que são mantidas, né? As oportunidades que a gente aproveitou, as oportunidades que a gente ofereceu. Acho que essa é a história principal da vida, né? E você vai criando conexões duradouras, onde as pessoas acabam se vinculando e, como eu sempre falo, nós somos entes sociais, nós não somos antissociais. Então, a história é essa. Por mais que o povo fale do B2B, eu sempre falo do P2P, é people to people, né? Como você se relaciona com as pessoas é que faz com que tudo na sua vida caminhe. É Então, verdade. eu acredito que eu fui, me capacitei, eu adoro, eu sou uma estudiosa, eu não sou especialista em nada, eu sou uma estudiosa, gosto muito de estudar, sempre e Uhum. sempre, e claro que isso faz diferença, mas eu acredito que se eu fosse me definir, é exatamente isso. Eu amo conectar pessoas e amo que essas conexões dê match e dê frutos. É isso, eu adoro isso. Ai, que legal. E vem do teu íntimo mesmo, né? Quando você falou, sou uma conectora nata, né? Então, é muito bacana isso, né? É totalmente espontâneo, como você usa a palavra genuíno, é isso mesmo, né? A gente
brota aquilo e não é nada, né, não é superficial, é realmente quando se importa mesmo. E isso acho que, nossa, não tem preço, é uma conexão super verdadeira, né? É verdade, é verdade. E vocês Que foram legal. presentes também que a gente ganhou. Olha como são, né? Vocês foram Ai, presentes e aí a gente começou a conversar, a entender-se mais, conhecer-se mais, quantas coisas em comum, né, que a gente é vê aí na verdade. história. Eu acho isso mágico. É verdade, é verdade. Ai, que bacana, é um prazer imenso você estar aqui com a gente, viu? Você, o Prazer é Aníbal, todo todo mundo meu, que está Cris, por entrando. você abrir as portas da casa, porque hoje é isso que está acontecendo, né? As pessoas estão abrindo as portas das suas casas, É né, para verdade, poder se comunicarem. Então, o online veio para ficar. Eu não curto muito o novo normal, não quero acreditar nisso, eu não vou ter a também não. máscara como utensílio de moda, eu quero ver o sorriso das pessoas, eu quero olhar no olho, eu quero pegar na mão, eu quero abraçar, eu quero ir a restaurantes comemorar, eu quero sair para dançar, eu quero viajar, eu quero ter a minha vida como ela era antes. Né? É Então, para verdade. isso, eu estou me cuidando, cuidando do outro, acreditando sim que a gente precisa ter cuidados, enfim. Então, eu estou fazendo a lição de casa, porque eu não quero esse raio desse novo normal, não. É isso aí. Não, a gente tem que ser. Vou comentar até uma coisa muito rapidinho. Você falou de pegar na mão. Semana passada a gente encontrou, tem uma senhora aqui no condomínio que eu moro, a gente tem uma amizade muito estreita, né? E eu peguei meu filho, fui com ela até um mercado rapidinho para ela dar uma volta, porque ela tá muito, muito sozinha, muito presa em casa, né? E o meu filho pulou do carro e agarrou na mão dela. Quando eu olhei para ela, ela estava com os olhos cheios de lágrimas. Ela falou: Meu Deus, como eu queria um aperto de mão, como eu queria um toque de uma mão. Ela foi ainda de uma criança. Ela falou: Quando eu vi os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Você fala: Gente, Olha isso. Olha o que isso. é isso, né? Então a gente não pode acreditar muito nesse novo normal de isolamento Não, total, né? A gente tem que não, entender que tem coisas que são positivas, mas outras não, pelo amor de Deus. não. É isso Tem aí. que, não, Ah, eu não vejo a hora que passe. Eu estou é colocando isso. muita fé no dia 1º de janeiro de 2021. Eu acho que dia 1º de janeiro de 2021 o povo vai sair abraçando todo mundo, beijando todo mundo. É isso aí. Eu estou focada Vambora. nessa data. Eu estou focada nessa data. É isso aí. Legal. O Ká, vamos começar então o nosso tema de hoje para falar um pouquinho, né, sobre as empresas familiares, né? Que na verdade acho que esse foi o tema que conectou a gente quando a gente teve o privilégio de estar no teu programa de rádio, né? Para falar Sim, sobre a, né, Amado, né? Que eu e o Francisco somos casados, é uma empresa familiar, e você e o Aníbal, né? Seus filhos que também, né, são uma empresa familiar. E depois, se puder até falar depois um pouquinho do teu livro. É, e assim, como é que iniciou o teu. Ah, que legal! Que bom! Ótimo! É o CNPJ em minha cama, gente. Já isso. adiantei. Tem o CNPJ em minha cama, prefácio do Geraldo Rufino, prefácio da Patrícia, ai meu Deus, da Silvia Patriani. Tá bem legal o Show! livro, a gente conta as nossas histórias, nossas trajetórias aí, né, Muito desses últimos legal. 36 anos. É isso aí. Como é que começou tudo? Conta pra gente. Como é que foi? Então, eu tenho plena certeza que eu iniciei empreendendo por necessidade e o Aníbal começou empreendendo por oportunidade. Eu precisava trabalhar, tinha acabado de perder meu pai, minha mãe tinha sido atropelada, quem conhece um pouquinho da minha vida, da minha história, sabe que eu vim de uma família muito pobre, a gente tinha que viver. Eu nem sabia que era pobre, eu fiquei sabendo que era pobre quando aconteceu tudo isso, porque eu tinha plena certeza que era rica. Eu estudava num Uhum. colégio muito legal, porque a minha mãe costurava os uniformes desse colégio. Eu frequentava um clube Uhum. super chique da região, porque a minha mãe costurava os uniformes desse clube. Então, meu mindset não foi criado para a pobreza, né? Eu achava que era rica mesmo, eu não tinha a menor dúvida disso. Mas a vida vai Uhum. nos ensinando algumas coisas. E quando eu perdi meus pais, então, é a única forma que teve. Eu consegui o governo me ajudou nesse sentido, porque eu consegui um cargo com o Dr. Jamil Ochoa. Mas ali eu percebi que era um cargo de confiança, que aquilo podia acabar e a gente precisava focar. Quando o Aníbal, né, que tinha uma história muito diferente da minha, o Aníbal vinha de uma família
de empreendedores abastados. Os meus pais tinham passado por uma quebra, né? Então, a história de empreendedorismo da minha vida e a história de empreendedorismo da vida do Aníbal são muito diferentes, né? O Aníbal vem de um pai que chegou de Portugal sem nenhum centavo, ele tinha juntado um dinheiro, ele contava essa história. Meu sogro, que foi minha referência de homem, né? Porque eu perdi meu pai muito cedo, então meu sogro era minha referência de homem. E meu sogro contava que no embarque para o navio, para ele vir para São Paulo, ele tinha guardado um dinheiro, ele entregou tudo na mão da mãe dele. E ele veio sem nada, porque ele se sentiu muito culpado em abandonar a mãe. E ele chegou nesse país sem nenhum real e construiu um império mesmo. Então, a história de empreendedorismo na vida do Aníbal era uma história de muito sucesso. Na minha era diferente, meus pais eram alfaiate, costureira, eles até tiveram uma oportunidade de estar na Fenite, por exemplo, mesmo sendo uma empresa pequenininha, a oportunidade de um grande empresário deu para eles, mas infelizmente eles tomaram calote, culpa deles também, venderam 80% da produção para uma única pessoa. Hoje a gente tem noção, né, Cris? De não colocar todos os ovos no mesmo pote, né? Verdade. E meus pais não tinham esse entendimento empresarial. Eles tiveram uma oportunidade além do tempo deles, né? E aí quebraram. Então eram duas histórias muito diferentes. Então eu empreendi por necessidade, o Aníbal por oportunidade, ele viu uma oportunidade, falou, vem comigo, vem empreender, vai ser legal. E não é que eu me apaixonei por isso? Ai, que legal! Eu amo empreender. Harvard diz que somente 3% das pessoas no mundo empreendem, são natos em empreendedorismo. Eu acho que eu sou, viu? Eu sou uma das 3%. Eu adoro. Com certeza, que legal. E quando você começou a empreender com o Aníbal, como é que foi, assim, você pode explicar um pouco como é que foi o modelo de negócio? Sim, foi assim. Até a conjunção das pessoas, né, do casal que virou sócio. Tá bom. A gente tinha aproximadamente 5 meses de namoro e um dia eu estava jantando na casa dele e o pai dele, que era dono de motéis, ele um dia falou assim, nossa, os descartáveis não chegaram e eu não sei como é que eu vou fazer amanhã. E eu falei na mesa, mas compra de outro. E nesse momento ele falou assim, não existem concorrentes, é uma empresa, essa empresa descartável é praticamente única no mercado. Aí a gente olhou um para o outro, eu para o Aníbal, e ali a gente montou a Kaane, Kátia e Aníbal. Kaane era o nome da nossa empresa, né? Nós começamos a vender descartáveis para hotéis e motéis. Escova de dente, pente, chinelo, cinzeiro, touca, tudo que você faz, shampoo, creme rinse, creme dental, tudo que você pensar para motéis, a gente vendia. Agora imagine, eu tinha 17 anos e meio, nem 18 anos, né? O Aníbal também. E aí nós começamos com essa empresa. E a gente entregava os produtos silcados, né? O nome do motel para vender. Então a gente foi aprender um pouquinho sobre silkscreen. O Aníbal já sabia silcar, porque o Aníbal já tinha uma empresa com os amigos sócios que se chamava Moving Waves. E eles faziam moletons, né? Eles faziam moletons, eles silcavam esses moletons para vender. Eles compravam numa grande empresa, silcavam com algumas ondas, né? Moving Waves, eles citavam algumas imagens bacanas de onda e vendiam. Então, o Aníbal já tinha esse desejo de ser dono do próprio nariz e não ser filho do dono. Ele já tinha essa preocupação de não querer ser filho do dono. Ele queria ser dono do próprio nariz. Né? E aí juntou com a minha necessidade de não ser dona de nada e precisar ser dona de alguma coisa. E aí veio a Kaane, né? E no começo foi muito legal, Cris, porque nós fomos só no feeling, né? A gente foi só na intuição. E a gente queria muito que desse certo. Então, a gente não tinha muito horário para nada. Se fosse preciso, a gente virava noites e noites. A gente tinha um ímpeto, né, em fazer coisas diferentes. E
E foi muito agradável no início, né? Depois, é claro, enquanto tá dando tudo certo, né? A gente brinca, em casa que tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Aí, quando É, começaram a vir os primeiros perrengues da empresa, devoluções de pedido, porque a gente, às vezes, não tinha um critério de qualidade, né? Eu ia lá, escrevia o uhum. nome do motel na escovinha de dente, mas não saía muito bom, a gente mandava assim mesmo, porque afinal de contas era só um silkscreen. Só que não, né? Depois a gente vai criando É, maturidade e entende que isso tem que estar bonito para todo e qualquer cliente que pegar isso na mão, né? E é aí começaram a verdade. vir os pedidos, as devoluções, aí a gente começou a entender que a gente tinha que mudar alguma coisa, né? E claro que vinham as brigas. Por quê? Porque, por conta, acho que, da nossa história de vida, e aí a gente está falando do conteúdo único que cada um tem, o meu e o dele, né? De todas as Uhum. mazelas, os perrengues, os bons momentos também, a gente tinha uma divergência, a gente tem uma divergência muito grande de opiniões, muito grande, até hoje. A gente diverge muito nas nossas opiniões sobre Aham. negócios, né? O Aníbal tem uma visão financeira, clara, é a linha dele, e eu tenho uma visão mais estratégica, e nem sempre na minha visão estratégica o financeiro está envolvido. Eu sou muito mais daquela, não, vamos assim mesmo, depois a gente vê o lucro. O Aníbal cansou disso, né? Porque Entendi. acredito que os primeiros 15 anos a gente foi na minha, né? Vamos na estratégia, o dinheiro a gente vê depois. E não funcionou, né? Demorou um Precisava pouco para que as coisas acontecessem. de uma equilibrar, né? Vamos dizer, de uma certa forma, né? Nossa, me identifico muito. Você já falou para mim, mas eu nunca falei para você, né? De se identificar muito com isso, porque até o pessoal está comentando, Anicélia, que história legal, parabéns. A Nancy também acabou de comentar aqui. É muito Obrigada. interessante, muito legal, porque as pessoas, quando vê uma pessoa como você, que é super bem sucedida, né, tá sempre presente, enfim, fala, nossa, né, como é que é tudo legal, tá tudo encaixadinho, tá tudo certinho. E na verdade é uma busca diária, né? Diária. Lógico, né? Eu tenho, junto com o Francisco, eu vou fazer 5 anos de empresa agora e tenho escritório desde 2011. Mas quando o Francisco entrou comigo, que ele passou a dividir a sociedade comigo, e ele já indiretamente já participava, mas ele trabalhava em outros escritórios, a gente tinha uma semana de sociedade formalizada. Eu falava assim, Francisco, a gente precisa categorizar os cargos. Você vai cuidar do quê? Eu vou cuidar do quê? Aí ele falava, calma, eu estou me situando aqui, calma, eu preciso. E só que ele entrou direto mexendo em projeto. Ele é uma pessoa extremamente operacional, ele mexe muito com a parte de. Né, falam que o arquiteto normalmente às vezes não tem contato, né, com a parte mais técnica. Ele é extremamente técnico, então isso ajuda muito, né, na parte de obras e projetos. E eu acabei assumindo esse lado da venda, do marketing, porque eu gosto também muito. Mas eu tinha muito essa necessidade de saber, ter esse lado racional e ao mesmo tempo do humano, né? E aí Sim, depois a gente acabou definindo. E ao mesmo isso, tempo, agora, né, vai lapidando a coisa, né, Cá? é isso mesmo. Por quê? Primeiro por causa dos tombos, tá? Os tombos são doloridos. Eu estava até falando sobre isso numa reunião que eu tive hoje de manhã, do qual você faz parte do grupo das empretecas, né? O Uhum. como as pessoas às vezes ouvem as minhas palestras das 2 vezes que eu quebrei, e às vezes elas ouvindo, como eu conto isso de forma muito leve, né? De forma muito divertida, as pessoas podem não ter noção de como é difícil quebrar. Quebrar é doloroso, quebrar é. Você se sente cocô do cavalo do bandido, quando você está no meio do redemoinho, você não vê saída. É, Você não consegue também, às vezes, enxergar onde errou. Você sempre Uhum. acha, como foi sempre, porque o que a gente tem que deixar sempre claro é que não é porque você quebrou que você é desonesto. Você quebrou porque você não tinha conhecimento de gestão empresarial. E às vezes esses sentimentos se confundem. O... Uhum. Então, quando eu falo em quebra, eu falo que não é legal quebrar.
Por isso que a gente tem que se capacitar. Existem tantas formas. Hoje, então, o leque se abriu Nem de forma se em fala, demasia. né? Hoje, se você quiser, você tem um treinamento online excelente, gratuito, todos os dias para fazer. Você tem hoje contatos, você tem lives internacionais que, se você prestar atenção, outro dia teve a live do buffet, buffet que chama, acho. E ele é o papa do empreendedorismo mundial. Ele é dono, o cara mais rico do mundo. As pessoas pagariam para estar com ele 40 mil reais para estar com ele, 40 mil reais para estar com ele num evento lá nos Estados Unidos. E ele fez essa live gratuita, né? E aí você percebe, é isso que eu quero dizer, você percebe que tinha naquela live, deviam ter ali, acho que tinha umas 20 e poucas mil pessoas na live. Mas, em contrapartida, você vê 1 milhão de pessoas assistindo lives musicais. Kátia, mas como assim? Não, tá tudo bem, não tem problema. Mas o pesar, é nesse ponto que eu falo, a maturidade. Não tem problema você estar numa live musical, não é isso. Mas se você é um empresário hoje, se você está prestando atenção no que está acontecendo no mundo, se a tua empresa está passando por algum problema nessa pandemia, não culpe o corona, não culpe. Limpe a mesa do seu escritório, observe seus processos, observe como você estava fazendo as coisas, porque o corona está sendo só uma desculpa. Né? Quem estava alicerçado no sentido de que estava com fluxo financeiro alicerçado, olhando direitinho, estava vendendo com margem, com lucratividade, está conseguindo sobreviver. Ninguém está bem, mas o que eu quero dizer não está fechando. Muita gente que fechou muita gente vai dizer que foi o corona. E aí, essa maturidade que eu falo, né? A gente precisa entender, será essas desculpinhas que a gente conta pra gente todos os dias, todos nós, viu, gente? Todos nós, eu me incluo nisso. Todos nós, né? A gente precisa entender. Então, quando eu falo disso, Cris, primeiro de tudo, estude para não quebrar. Porque a sensação de quebra nunca mais sai do seu coração. E por isso que eu ia te falar até. Hoje a gente estava lá na reunião das ADMs das Empretecas e começou a tocar o telefone na casa da Assunta. E você sabe que até hoje, quando toca um telefone fixo, o meu coração estremece, porque eu devia para tanta gente. Aquele telefone tocava tanto para mim, na minha empresa, na minha casa. Eu não tinha um porto seguro. Olha isso, eu já saí disso, já faz mais de 20 anos, né? Eu não devo mais nada para ninguém. E ainda assim, esse telefone, quando toca, me remete àquele som que eu sabia que quando surgia era porque alguém ia me apontar como alguém que era desonesta, que não valia nada. E, assim, essa não era a verdade. Né? Eu fiz um mau negócio porque não estudei sobre ele, entendeu? Então, é importante que a gente tenha isso na nossa visão empresarial. É verdade. E quando a gente se supera, né? Até outro dia a gente estava ouvindo uma palestra até antiga, né, do Conrado Adolfo, que ele fala isso. Como é que você acha, né, uma pessoa que, por exemplo, alcançou um pico, uma riqueza extrema e depois perdeu tudo? Aquela pessoa, ela vai saber o caminho das pedras para poder chegar lá novamente. Então, é uma pessoa até mais preparada. Então, mesmo que a gente passe por tudo isso, por mais doloroso que seja, e que a gente não enxergue, a gente precisa fazer um trabalho muito, muito duro, muito persistente com a gente mesmo para entender que quando a gente passar por aquilo, a gente vai conseguir enxergar. É repetir, acho que constantemente, não, eu vou voltar a enxergar aquilo. Porque a primeira vez é uma paulada dura, né, Ká? É muito dura, né? É muito bom você ter dito isso. A primeira vez que eu quebrei, a sensação era isso mesmo. Né? O cocô do cavalo do bandido, eu sou incompetente, eu sou burra. Em alguns momentos até me serviu o chapéu de falar, nossa, meu Deus, mas eu sou uma desonesta. Né? E até que você vai entendendo, vai fazendo os acordos, vai cumprindo os acordos. Faça acordos. Isso se você é uma está passando coisa... por um problema, vá lá, procure o seu credor, faça os acordos e cumpra os acordos. Ainda, por isso que eu falo, vai e diga, olha, eu consigo te pagar R$5 por semana, mas é o seguinte, paga. Sim. Porque a pessoa vai entender que você tá com vontade. A segunda vez que eu quebrei, a segunda vez que eu quebrei já foi por vaidade.
foi por ter dado realmente o passo maior que a perna, foi por ter querido, foi por ter sido mais vaidosa do que ousada. Sabe, eu estava mais interessada no que as pessoas iam dizer. Nossa, olha como ela é fodástica, do que necessariamente colocar uma ideia em prática em que as pessoas dissessem, olha que ideia fodástica, né? Então, essa mentalidade também é importante a gente ter. Uma empresa ousada é uma empresa que ajuda e consegue ajudar muito mais pessoas. Então, não se trata da gente, nunca se trata da gente quando a gente fala em empreendedorismo. Sempre se trata do outro. Que problema a gente está resolvendo, quem a gente está contratando, né? Que tipo de produto a gente está entregando, é sempre para o outro. Então, a segunda vez, quando eu quebrei, fiquei muito. A sensação foi de raiva. Raiva, porque fui burra, fui vaidosa, estava perdendo patrimônio. Quer dizer, a primeira vez eu não tinha. A primeira vez eu perdi muito patrimônio. Nós vendemos tudo que tínhamos. Mas na segunda vez, a gente não precisou vender 1 ou 2 patrimônios, mas aquilo me deixou com muita raiva, porque eu sabia, a responsabilidade era minha, e sabia que eu podia ter, que aquilo não precisava ter acontecido. Aí é outra dor, entendeu a diferença? Né? Uma a dor com consciência, a outra dor inconsciente, né? Bem isso. Sim, exatamente. E depois, né, quando a gente passa por tudo isso e depois escalona tudo de novo, cara, é uma maturidade triplicada, né? Já sabendo mais, né? Tudo aquilo que aconteceu, porque você percorreu o caminho, foi e voltou, né? E isso Cris, é fundamental. Se você não tiver uma maturidade empresarial, né? E eu acho que isso é o que está acontecendo hoje do empreender por necessidade, né? O que é empreender por necessidade? É isso mesmo. Perdeu o emprego, ou você precisa ajudar na renda familiar, porque o cônjuge ou o filho perderam o emprego também, ou você foi mandado embora de uma grande empresa e aí você precisa iniciar, acabou se separando. Existem várias coisas que levam a pessoa a empreender por necessidade. E aí o que acontece? Ela não tem tempo de estudar o cenário. Quem empreende por oportunidade, empreende como? Vai entender qual é o produto, quem é a persona, para quem vai entregar esse produto, quais são os diferenciais desse produto, como está o cenário, estuda a referência, estuda a concorrência, né, entende direitinho, tem um plano de ação para entender quanto vai investir no início, que horas vai vir o break-even, tudo isso a gente faz com maturidade. Então, quando você empreende por oportunidade, eu não sou a favor de business plan, de 2 anos, nada disso. Um Canvas é o suficiente. Entra lá no Sebrae, pega um Canvas, em 10 dias você está com o seu Canvas pronto e você está com a sua empresa em pé, se você quiser. Mas precisa ter. Para quem, por quê, como, quando, quem são os parceiros, qual é o plano de marketing, como esse produto vai ser disparado, onde vai ser disparado. Precisa, né? E o que acontece é ter diferença de quem faz por necessidade. Em geral, ela não vê nada disso. Exatamente. Fica extremamente no operacional, né? No operacional, só olhando realmente para aquela, ou para a matéria-prima, ou para o produto, ou para o serviço em si. Eu falo isso porque eu vivencio também, né? Essa questão. E hoje a gente tem, parece que anos você escalando subindo aqueles degraus, né? E é um dos maiores desafios das empresas, né, Cá? E você criar realmente toda essa análise que você passa, você até entende na teoria, você aprende, você adquire o conhecimento, mas você precisa aplicar, né? Aplicar aquilo e vivenciar aquilo, né? Que é o que você falou, do processo até de quebra, que você vivencia e acaba, né? Acaba, enfim, aplicando e, enfim, você vai crescendo, né? É isso. E quando você, né? Você tem 2 filhos maravilhosos, né? O predileto e o preferido, não é isso? Isso. E eles trabalham com você, não trabalham? Sim, desde sempre. Vocês sabem que legal. Por isso que eu não gosto, em geral, quando eu sou chamada para uma palestra ou para algo que seja relacionado a ser exemplo para mães. Então, mães empreendedoras, eu não gosto de ir, porque eu não fui uma boa mãe. Eu fui uma excelente empresária, mas eu não fui uma boa mãe. Meus filhos faziam lição dentro das minhas empresas. Meus filhos dormiam no carro. Eles iam fazer entrega com a gente, não tinha rotina. Eles iam dormindo para a escola, às vezes até dormiam na aula, porque tinham ficado conosco até tarde. Foi um estilo de vida que a gente criou,
né? Por exemplo, Aham. meus filhos, eu tenho um de 21, um de 24, eles nunca foram à aula às segundas-feiras. Quando eles foram matriculados, era o seguinte, segunda-feira é o dia da família, amiga. Meu filho não virá à escola. Se você quiser matriculá-lo assim, ok, mas é prova, não importa. Eles vão ficar em casa. Depois, se vocês derem oportunidade para ele fazer outra prova. Então, meus filhos não iam à aula às segundas-feiras. Isso é muito louco, Cris, porque quando você tem que tomar esse Uhum. tipo de decisão, você tem um monte de dedos apontados para você, né? Porque, na Aham. verdade, é a vida do seu filho. E eu também, era assim, isso também, é engraçado que assim, enquanto a educação, eu e o Aníbal nunca brigamos enquanto a educação dos nossos filhos. A gente Que tinha a bacana. gente tinha uma sinergia quanto a isso. A família sempre foi muito importante para nós, né? Qualidade de vida com a família, a gente sempre trabalhou muito, mas ricos ou pobres, pobres ou ricos, a gente curtia segundas-feiras. Tanto que até hoje essas segundas-feiras são curtidas por nós, né? São os Que dias que a gente bacana. tira para nós. A gente gosta de sair para teatro, viajar, a gente gosta de passear. Domingo à noite é dia de pegar o carro e passear segunda-feira. Então, porque eles foram Legal. criados assim, né? Aham. O que eu quero dizer é que por isso que eu não gosto de estar. Porque, primeiro, eu não fui uma mãe normal. Meus filhos nunca foram. Foi solicitado deles que eles tivessem 10. Eu queria que eles tivessem a média, que eles não repetissem de ano, para o meu dinheiro não ter tido pouco valor. Né? Eu queria que eles passassem de ano. Por quê? Porque eu nunca vi na escola uma ferramenta para crescimento. Em compensação, o Guto e o Nicolas fizeram, eles foram. O Guto foi o coach mais jovem do Brasil. Ele fez É processo, não foi o mesmo? coach, ele foi um coach formado pelo José Roberto Marques, autorizado, ele tinha 16 anos quando o José Roberto Que Marques autorizou que ele show! fizesse. Né? O Nicolas foi um dos masterminds mais novos do Brasil. Né? Quando não tinha mastermind ainda para os adolescentes, o Albuquerque autorizou que o Nicolas fizesse o treinamento mastermind. Então, meus filhos Aham. fizeram 2 intercâmbios cada um. O Nicolas fez o primeiro intercâmbio dele, ele tinha 12 anos. O Guto fez com 15 anos o primeiro intercâmbio dele. Então, meus filhos têm uma bagagem, uma vivência muito grande. Sim. Outra coisa, nunca foi escondido deles. Eu nunca me esqueço, meus filhos estudaram num colégio bacana aí de São Paulo, que eu não estou em São Paulo, mas estudaram na Zona Norte. A mensalidade era cara e eu tinha um Del Rey velho. Eu segurava a porta, eu dirigia assim, ó, e segurava a porta do Del Rey para ela não abrir. Então eu ia trocando marcha, né? E um dia o É. meu filho, meu preferido, falou o seguinte: mamãe, o meu amigo disse que o nosso carro é muito velho. Não tem como você pegar um carro novo para a gente vir para a escola? Eu falei: tem, filho. Ó. Você abre mão da escola e o dinheiro que eu pago a tua escola, eu ponho você numa escola pública. E você vai de carro bacana em outra escola. Agora, as duas coisas a gente agora não pode pagar. Ele devia ter uns 5, 6 anos. E ele falou: não, não, então eu prefiro vir de carro velho para a escola. Mas o que eu Decisão quero dizer sábia. eles nunca foram poupados, né, do que a gente estava passando. Então, Uhum. por mais que os psicólogos dissessem pra gente, sua família não tem rotina, não, não tem mesmo. E então precisa. Eu falei, tá bom, então. Então, se vocês pagarem metade para um filho, eu fico em casa, meu marido trabalha e eu cuido dos dois. Mas não tem como, porque lá em casa todo mundo trabalha e as contas são divididas. Não existe esse negócio, a Kátia ajuda o Aníbal ajuda a Kátia. Não existe esse negócio, eu vou te dar uma força na casa, lavar uma louça. Não, a casa é nossa. Todo mundo lava a É isso louça, aí. todo mundo arruma a casa. Não tem essa, né? E se tiver em desordem, a culpa é de todo mundo, porque ninguém fez. Então não tem essa da É isso. Kátia. A pia está com louça, Kátia. A culpa é sua. O escambau, não tem essa, né? Não tem essa. Mas E eu não tenho essas culpas, Cris. Então por isso que eu não me coloco e eu não gosto de palestrar para mães, porque eu não fui uma mãe normal, natural, né? E hoje eles é, estão mas, conosco ainda, mas de mas uma sabe o forma que eu diferente. acho? Eu vou falar uma coisa, talvez te dê um insight aqui. É, toda mãe, você sabe, né? Toda mãe se sente culpada. Toda mãe acha que fez alguma coisa errada. Eu, antes de Sim, ter meu filho, eu recebi uma ligação de uma amiga minha. Ela falou, eu ia ter o hétero, foram as 40 semanas certinho, né? Eu acabei marcando o parto dele porque eu não tinha dilatação. Ela me ligou, ela falou, Cris,
Ela falou, não se sinta culpada depois que você virar mãe. Ela falou, e eu nunca tinha me sentido culpada para nada. Ela falou aquilo para mim. Bom, foi o meu filho nascer que a gente achava que fazia tudo errado. Até hoje eu acho que eu faço tudo errado. E palestrar de repente para mães, Kátia, pode ser uma bênção para muitas mães, porque às vezes você vê tantos conteúdos falando, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que fazer torto direito. E as mães falam, meu Deus, eu não vou conseguir fazer aquilo, gente. Né? Não vou conseguir fazer aquilo, né? E aí, de repente, vê uma mãe como você que criou um modelo de acordo com a sua realidade. O melhor de tudo, seus filhos viram que você e seu marido são realizados. E eu acho que para um filho e para os filhos não é nada melhor que a gente vê os nossos pais realizados. Não Sim. adianta a gente às vezes ver, né? Uma mãe, um pai que se sacrifica demais e os filhos estarem lá com tudo, com roupa bonita, bem alimentados, e se vê os pais acabados, né? É isso. E eu falo isso muito para o Francisco, sabe? Eu falo, Fran, eu acho que a gente batalha pelo nosso negócio, nós respiramos aquilo que nós fazemos, e nós estamos mostrando para o nosso filho, que é o que você fez para os seus, que para eles fazerem aquilo que eles amam. Que coisa mais bonita que isso? É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Você sabe que essa também foi... Eu e o Aníbal, nós discutimos quando o Guto fez 18 anos. Aí sim, discussão, mas não foi briga como a gente tem na empresa, tá? Porque na empresa, nossas brigas são mesmo, briga mesmo, tá? Gritaria, tiroteio e tudo, entendeu? Na empresa, sim. Né? Mas em casa, assim, com os meninos, não. E quando o Guto fez 18 anos, você sabe que o Aníbal, ele fez engenharia no Mackenzie, e ele parou, acho que no 3º ano e meio, não sei se ele ainda está na live para me dizer aí. Ele parou no 3º ano e meio, alguma coisa assim. E ele dizia muito isso. Eu fiz engenharia no Mackenzie, ele contava muito essa história. Quando o Guto fez 18 anos, adivinha? Né? Ele falou, vou prestar Mackenzie. Aí aquela mãe, que nunca exigiu 10 do filho, nessa hora ela fala assim, meu Deus do céu, ele vai se decepcionar porque ele não tem bagagem para entrar no Mackenzie. Ele não foi um aluno nota 10. E para minha surpresa, o Guto entrou no Mackenzie. E aí, eu peguei e falei assim, engenharia, filho, você tem certeza que é isso? Gravata, um escritório, você tem certeza? Olha, vamos fazer o seguinte, vai ficar um ano fora, vai viajar, escolhe um país aí, vai viajar, e depois você decide. O Aníbal quase morreu. Ele falou, não, ó, se você fizer engenharia, eu te dou um carro 0. Olha, coisa feia. Gente, não façam isso. Ó, mais o Aníbal bonito. Só falando aqui, ele falou que foi com 2,5. Ele falou, acabou de escrever. Obrigada, Aníbal. E aí, nessa hora, foi uma chantagem mesmo, chantagem financeira. Eu pagaria o intercâmbio todo para ficar um ano fora, o Aníbal falou que daria o carro 0 que ele escolhesse. Olha que coisa feia, meninos, não façam isso em casa, muito feio isso. Eu sei que o Guto acabou optando pelo intercâmbio, né? Ele foi para a Irlanda, ficou um ano lá, e quando ele voltou, ele prestou a universidade. Do quê? De eventos. Passou e se formou. Até hoje o pai pergunta para ele quando que ele vai fazer uma faculdade de verdade. Ai, meu Deus! E aí o Nicolas optou por marketing, o Nicolas faz marketing. Então, assim, o que eu quero dizer, o que eu acho, e o Guto adora eventos, tá? Ele é apaixonado, ele faz grandes eventos, fez grandes eventos. Legal. Depois ele foi fazer uma série de treinamentos para se capacitar fora da faculdade, né? Então ele fez com o cara que fez o Rock in Rio no Brasil, né? E hoje eles têm uma empresa juntos, ele e o irmão. Eles têm o Amazing Chicken, né? Que a gente foi o anjo investidor deles. E eles têm o Amazing Chicken. E quer saber? É a empresa que está sustentando a gente. Porque as nossas empresas estão tudo ferradas por conta da pandemia, né? A gente tem as piscinas de bolinhas nos shoppings. Não tem shopping, não tem piscina, não tem dinheiro. E olha aí, que coisa. Né? Então, claro que existe uma reserva, eu estou brincando aqui, não tem, mas o que eu quero dizer é, as nossas empresas estão, a nossa empresa principal da família, do Grupo Amazing,
que são as piscinas nos shoppings, está totalmente parado, né? A gente tem as Aham. consultorias empresariais, que a gente faz uma coisa ou outra, mas o Amazing Uhum. Chicken, que é a franquia de frango frito à moda mexicana, que é só delivery, e já era antes da pandemia, menina, deu um boom. Gente comprando franquia, gente abrindo franquia na pandemia, porque é só delivery. Olha, os Olha, meninos estão muito felizes, e nós também. que bom. E Nossa, não que tem problema legal. nenhum, nesse momento, eles estarem bancando pai e mãe. Eu não sinto a menor culpa nem vergonha disso. Com certeza, e com certeza eles devem estar super orgulhosos, né? Eu acho. Me colocando no lugar deles, nossa, nem me fale, que legal. É Ai, que isso, papo eu gostoso. tô adorando, Cris. É que eu falo pra Também tô caramba, né? gostando. Mas assim que é bom, né? E, gente, olha, eu queria agradecer todo mundo entrando aqui, falando, comentando. A Gi entrou agora há pouquinho. Ela falou: eu vi que o empreendedor que a faculdade, que ela falou que não vai ter mais faculdade no futuro, né? A Nancy também falou, né, agora. Acho que foi a Nancy, ó. Ela falou dessa questão. Ah, não, foi a Ana que falou que realmente a maternidade a gente se sente realmente culpada e falou que concordava com o que eu comentei. E a escolha para os jovens também é muito difícil, né? Realmente não é Sim, fácil. Eu tinha um professor que falava na faculdade. A faculdade é uma coisa super injusta, porque você tem que decidir com 17, 18 anos o que você vai fazer para a tua vida toda. Normalmente, é pelo isso. menos, se pensava assim, né? É E a gente isso. tinha aquela coisa, sabe, vou abandonar a faculdade. Olha, aquele monstro, né? É Era isso. uma coisa muito complicada, né? E a gente tem que ter um pouco de leveza, né, para entender que a nossa vida nós mudamos, nós temos as nossas adaptações. E a empresa familiar é muito isso também, né? É como uma Sim. empresa comum que tem um olhar sadio de um RH humano que fala: essa pessoa tem esse talento, vamos direcionar ela para cá, essa pessoa tem esse talento, vamos direcionar ela para lá. E aí cada um trabalhando os seus potenciais para a empresa realmente alavancar, né? Alavancar, crescer, enfim, né? E aproveitar essa onda, né? Agora falando bem sério, por exemplo, eles tinham a previsão de nos devolver o investimento em 36 meses. Eles estão conseguindo Uhum. devolver esse investimento para a gente e já estão com uma perspectiva de devolver em bem menos tempo. Olha que bacana isso, né? Olha, O que eu quero que dizer é legal. que existe alguns segmentos que estão sim em alta neste momento, gente. Sim, É, se eu tivesse que falar disso há um ano atrás, eu ia dizer, olha, e a gente já tinha conversado sobre isso, eu e o Aníbal, que talvez fosse difícil para eles devolverem o investimento dentro do payback que eles diziam que dariam para nós, né? A gente tinha entendido, e olha como reverteu tudo, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, quando a gente traz os exemplos aqui, e eu e o Aníbal, a gente não tem muito filtro, né? A nossa vida a gente conta, porque é isso, a gente acha que pode ajudar contando. O que eu quero dizer é que às vezes o mundo dá uma volta, como deu mesmo dessa vez, e o que a gente precisa é entender, primeiro de tudo, né? O que eu estou fazendo que verdadeiramente me traz alegria, me traz felicidade. Porque, gente, você só consegue dar para o outro aquilo que você tem em demasia. Então, sim, empresa, esse papo de achar que propósito não vale, esse papo de achar que ter um sonho não vale, isso vale sim. É piegas, é repetição, pode ser clichê, mas se você não fizer o que você ama, e se você não puder o teu sonho para realizar, você vai ficar frustrado, porque não é só grana. A gente está é, percebendo aí que não é só grana. Tá sim, cheio de gente aí, cheio de grana, que tá deitado em um hospital, no chão, pagou um puta exatamente, plano de saúde e tá ali no chão exatamente, esperando para ser atendido. Então não tem nada, exatamente. não diz respeito a dinheiro. A gente tem que ser próspero no sentido de ter conseguido construir um pouquinho de cada item, inclusive o dinheiro, inclusive. Empresa não é só dinheiro. É, Empresa é também dinheiro. E tem que ter dinheiro. sim. Você sabe que eu levanto essa bandeira. Dinheiro é bom, eu Sim, gosto, dinheiro traz velocidade. Eu não estou minimizando a energia do dinheiro, não, porque eu gosto dela. Mas não pode ser só ela. Se o teu foco da tua empresa for só quanto eu vou ganhar no final dessa história, volta
Dê alguns passos atrás, isso não é demérito. Eu vejo alguns empresários falando, eu dou passo para os lados ou para frente, para trás nunca. Eu, Kátia, digo o contrário. Às vezes é bom você dar um passo atrás, você consegue olhar o cenário todo do que está acontecendo, e aí você dá um passo para frente, escolhendo qual bifurcação você vai seguir. Né? Então, dê um passo atrás. Olha, como era o teu sonho? O primeirinho, aquele que te brilhava os olhos. Isso também não é modo de dizer. Os seus olhos realmente brilham quando você está feliz. Isso é fisiológico. Por isso que quando a gente fala estou buscando brilho no olho, é porque quando a gente está ouvindo uma pessoa falar da sua própria empresa, a gente está de olho para ver se brilha, ou seja, é isso que essa pessoa quer. Né? Então, esse encantamento precisa ter, não vai morrer nunca para quem quiser ser empreendedor. Nunca. Exatamente. E quando a gente tem esse brilho nos olhos, né, Ká, é que as dificuldades se amenizam, é que as crises, né, você consegue enxergar, né, um pouco melhor aquilo que você, embora às vezes fique tudo muito nebuloso, mas você amando aquilo, você sabe, né, que aquilo de alguma, você consegue ver as soluções mais fáceis, o caminho fica menos árduo, né? Sim, Eu verdade. acho que isso é muito importante, né? Verdade. E eu vou te fazer mais duas perguntinhas aqui, que eu anotei aqui, mas eu quero falar porque ficou bonitinho o jeito que eu escrevi. Dores e desafios. Dores e desafios. É só na nossa empresa que acontece? Não. Não, né? Acontece com todo mundo, gente. Gente, se trata muito mais não de quanto mais você acerta, mas de quanto menos você erra quando a gente tem uma empresa. Se trata muito mais disso, de errar menos do que acertar mais. Os desafios, eles são diários. Quanto maior a empresa, quanto maior a lucratividade, maior o tamanho dos problemas, tá? É muito bom que se diga isso. Não pense que você tá vendo lá o cara sentadinho lá na poltrona dele, bonita, fumando charuto e tomando uísque, e achando que tá tudo bem. Os problemas, podem ter certeza, que são infinitamente maiores do que o problema da gente que está tomando uma Coca-Cola, né? E não o uísque importado. Os desafios, aí é que tá, é a forma como a gente encara. Quando você tem um alicerce empresarial, quando você tem uma gestão empresarial, você também tem no seu radar, né? Eu sempre brinco com as pessoas que pedem minha mentoria. Eu não gosto da mentoria para quem está iniciando empresa, sabe? Que está abrindo, não é a minha praia. Porque eu não sou muito... eu não sou muito boazinha, não sou muito didática, né? Então, eu não sou. Então, eu preciso da pessoa já ter pelo menos uns 2 anos de empresa. Ela já tomou as bordoadas da vida e não as minhas, né? E aí, geralmente, quando as pessoas vêm me pedir uma mentoria, quando elas estão iniciando a empresa, elas falam assim, eu quero abrir uma empresa. Então, a primeira pergunta que eu faço para ela é, que bom, quanto você quer perder? Ela me olha e fala, não, como assim perder? Qual é o volume de dinheiro que você vai aplicar? E quando esse dinheiro acabar, você vai pegar essa ideia, se não deu certo, vai queimar atrás do celeiro? Você vai ter coragem de fazer isso com a tua ideia? Porque a ideia é como se fosse filho, né? Você não quer abrir mão dela, mesmo que ela seja ruim. Então, não dá. Então, a primeira coisa que eu pergunto é quanto você quer perder. E depois disso, depois dessa pergunta, a segunda pergunta que eu faço é, você está passando por um problema? Busque o pior cenário. O pior cenário. O que pode acontecer de pior? Vai lá e escreve o que pode acontecer de pior. E aí você vai vindo de trás para frente. Entendi. Mas são outros problemas que podem vir. Porque quando você tem primeiro o seu pior cenário, você vai encontrando outros problemas que podem acontecer. E aí dentro dessa escala que você fez, quando o problema vier, você vai falar, putz, ainda bem que foi só isso, cara. Porque poderia ter acontecido isso, e aí o que eu ia fazer? E você começa a criar a estratégia. Então, para o pior problema, qual vai ser a estratégia que você vai criar? Qual vai ser? Não. Se o problema for este aqui, qual estratégia você vai criar se isso acontecer? E se isso acontecer, qual é a estratégia? Porque aí você está pronta. Não vão haver desafios? Vão, mas a diferença é que você vai estar pronta para eles. Você não vai cair, você não vai nocautear. Você não vai ser nocauteada. Entendeu? Você vai pego de surpresa. Entendeu? É isso. Perfeito. A gente tem que estar sempre de olho. Kátia, então a gente é pessimista? Não, nada a ver com pessimismo. Cauteloso. Mas você tem que saber. Entendeu? Nada a ver com pessimismo.
criar os cenários mesmo, né? Para poder encarar de frente, né? E com isso te dá mais coragem para você correr os seus riscos, porque tem que correr de alguma forma, e aí vai avançando, né? Passando pelas faixas, né? Os riscos calculados. Você está calculando. Entendeu? Isso aí. Você está calculando o seu risco. É simples, né? Não é fácil, gente, mas é simples. Isso aí. Não é fácil, mas é simples. Ô, Cá, sabe quanto tempo falta para acabar a live? Quanto? 7 minutos. Ah, não, passou muito rápido. Muito rápido, né? Ai, Jesus. Muito. Ai, deixa eu te fazer uma pergunta. A vontade era cair e depois voltar, mas eu acho que vai todo mundo dormir, né? Senão... Deixa eu te perguntar. E as alegrias e as conquistas? É só a empresa do outro que acontece? Não, né? Isso, a nossa grama é verde também, né? Isso é bacanérrimo. A gente tem que aprender a comemorar pequenas conquistas diárias. Por isso que é legal a gente ter um objetivo principal bem definido. Ai, Kátia, você só veio com clichê. Não é clichê, amigo. O objetivo principal bem definido para sua empresa é imprescindível. É através disso que você vai pondo os focos diários. Meta é para gente, foco é para empresa. Não esqueçam disso. Meta é para pessoas, foco é para empresa. Tá? Então você vai lá. Qual é a tua meta com relação à sua empresa? Quais são as suas conquistas pessoais? Isso é sua meta. Como você vai conseguir? Agora, para sua empresa é foco. Como que a sua empresa vai conseguir se manter no mercado, ser renomada, chegar no topo da montanha, saber que tem clientes bacanas? Quando você consegue fazer logo cedo uma listinha de micrometas para você, tá? E do foco onde você faz, do objetivo da tua empresa, você começa a ter conquistas diárias. E aí você começa a comemorar essas conquistas diárias, sabe? Puxa, cria um grupo de WhatsApp, você, sua família, se são empreendedores que empreendem juntos, coloca, cara, fechamos aquele pedido, Se o pedido for muito bom, né? Acha uma maneira de comemorar. A gente sempre foi muito de comemorar lá em casa. Você sabe que eu adoro Häagen-Dazs, né? Amo Häagen-Dazs, e Häagen-Dazs é muito caro. Então, o que eu fiz com o Häagen-Dazs? Todas as vezes que a minha semana tinha sido fodástica, que eu tinha fechado grandes negócios, que tinha sido assim, eu saía da empresa na sexta-noite, eu parava no supermercado, comprava um pote de 1 litro de Häagen-Dazs, era só meu, ninguém metia colher no meu pote de Häagen-Dazs, e eu comia assistindo o filme que eu mais gostava, porque eu queria comemorar. Que delícia! É o meu momento de comemorar. Se você tem família, comemore. O que a família toda gosta? Comemore com a família. A gente sempre gostou muito de sair para jantar. A gente gosta de sair para jantar. É uma prática que a gente tem. Então, a gente ia comemorar para onde? A primeira coisa que a gente perguntava, onde? Qual é o restaurante que a gente vai? O que a gente quer comer? Precisa comemorar, Cris, porque senão o fardo fica muito difícil. Né? É verdade. E aí você tem que comemorar as pequenas conquistas. Porque é de passo em passo que você vai chegar lá. Não adianta, você não vai conseguir dar um salto de um topo da montanha para o outro. E além disso, seja grato para quem te oferece oportunidades. Todos os dias tem oportunidades para você, com pessoas que você conheceu, e você nem percebe que foi uma oportunidade, você não reconhece, você não agradece e a roda da abundância não gira. Agradecer faz parte. A pessoa te deu um empurrãozinho, te apresentou uma pessoa que você precisava, agradece, reverencia. Isso é muito importante. Né? Então, além da conquista, agradeça. Isso é revigorante. Abrir os canais, né? Para a gente sempre receber mais e poder oferecer mais também, né? É o que você falou, é a roda que gira, né? Sim, isso mesmo. O Escaramuza Santiago, obrigado por ter mandado a dúvida aqui. Ele falou, na empresa familiar, havendo divergências entre os sócios sobre os rumos, qual a melhor forma de ponderar? Difícil, né? Mas tem solução. Quando você esbarra na métrica de sucesso, sim. E por que é assim? Chegou nesse momento, ok. Vai ter que sentar e conversar, alinhar a expectativa. Não tem como, tá? Porque métrica de sucesso é algo muito complicado. Sabe, quando a nossa empresa estava no auge, gente. A gente não sabia de onde entrava dinheiro. A gente sabia que entrava muito dinheiro, mas a gente não sabia nem de onde vinha. Entrava dinheiro. Era uma alegria. A empresa estava no topo. Eu virei para a Ani e falei, Ani, conte comigo, por mais 5 anos eu tô indo embora. Ele falou, mas como assim? Depois de tudo que a gente sofreu,
chorou, se descabelou, lágrimas, sangue e suor. Agora, na hora que a gente está, você quer sair? Porque a minha métrica de sucesso para a empresa já tinha atingido. Para o Aníbal, não, ele queria mais, ele queria os shoppings, né? Ele queria estar em outros lugares. Então, por que é bacana alinhar a expectativa? Porque quando você senta com o outro e fala, tá bom, qual é a tua métrica de sucesso? O que mais você deseja dessa empresa? Aham. E aí você também vê, vocês vão ter que encontrar um ponto em comum. E é neste ponto em comum que vocês vão ter que se pegar. Por isso que não é uma reunião de 1 hora, nem de um dia. É uma reunião que vocês têm que fazer pelo menos de uma